Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando um pouco dessas rotas comerciais transsaarianas que a gente tinha falado no outro vídeo. Lembrando então que a gente tem essa rota aqui que atravessa a África, né, que atravessa pelo Saara, que a gente tinha justamente o comércio que vinha lá do Mediterrâneo, de uma região mais do Saara, enfim, do norte da África, atravessava o Saara e chegava aqui nessa parte aqui meridional do sul da África, né, e que vinha, passava por aqui, por toda a costa atlântica também. E você se lembra que eu tinha sinalizado essa cidade aqui, Timbuktu, né, ou Tumbuktu, que é uma cidade bastante importante, né, aqui tem então o corte, aquele que eu tinha falado no outro vídeo, com a cidade aqui de Tumbuktu, com uma grande proeminência e importância no meio da África, né, logo depois da região do Saara, do deserto do Saara. Por que eu estou falando dessa cidade? Porque essa cidade justamente ela teve uma importância econômica muito grande durante muitos séculos e atravessou inclusive vários impérios, vários governos de diferentes nacionalidades, enfim, e também de religiões. Depois eu falei também que assumiu os muçulmanos, a religião muçulmana, justamente pelas trocas comerciais que tinham. E essa cidade, nessa época justamente muçulmana, eles começam a desenvolver altos estudos da religião muçulmana. Inclusive, é dali a primeira universidade que se tem registro na história da história da humanidade, né? Então, era uma escola de altos estudos para justamente ler o principal escrito muçulmano, né? Que a gente pode dizer que é a Bíblia muçulmana, que é o Corão, mas não só, eles estudavam uma série de elementos da natureza e da religião, e era então essa universidade de Tumbuktu. Porque justamente nessa região, nessa cidade, congregava uma série de povos, de regiões de toda a África que vinham ali e faziam intensas trocas comerciais. E numa dessas grandes trocas, uma das grandes epidemias que se tem na história, assim como a gente está vivendo hoje a pandemia do famoso Covid-19, que vocês já estão cansados de ouvir, que a gente espera que isso passe logo, naquele momento, lá pelo século, teve várias epidemias, mas principalmente no século 18, né, por volta dos anos de 1700, uma das grandes epidemias justamente tinha como foco central essa cidade, porque ela é justamente esse polo comercial naquela região, né? Então, essa cidade, ela justamente centralizava o comércio que vinha tanto da Europa quanto também chegava do sul da África, e já em 1700 também tinha alguma relação com a América também, porque a América já tinha começado a ter alguma coisa. Houveram outras epidemias anteriores e que a cidade também teve muita importância. Mas essa em particular, um dos produtos que tinha justamente e que se acha-se que foi uma das razões, uma das formas de justamente essa epidemia se perpetuar e se disseminar, né, se transmitir para as pessoas, era através dos artefatos de vidro. Por quê? Porque o vidro era um dos produtos que eram comercializados nessas rotas transsaarianas, como eu tinha comentado no outro vídeo, e o vidro então permanecia, enfim, os vírus e as bactérias que eram responsáveis para criar essas epidemias, essas doenças nos seres humanos, e eles usavam muito vidro como ornamentos, como colares, né, como pedras de artefatos de luxo, de limpeza, ou de boniteza, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, o vidro era o grande transmissor, um instrumento transmissor justamente dessas doenças. Então, um pouco assim, para a gente seguir falando de epidemias, já que a gente está no meio de uma, né, que é uma pandemia né, que já tem causado a morte de muitos brasileiros e de muitas pessoas em todo o mundo, a gente vai falar também dessa que ocorreu, enfim, nos anos de 1700, durou quase o século inteiro, porque ela tinha momentos que ela vinha mais forte, que matava muita gente, que, enfim, que criava muitas situações de penúria nas sociedades, depois ela diminuía, depois ela voltava, né?
principalmente porque naquele momento não se tinha a tecnologia que se tem hoje de poder entender de onde ela é transmitida, de onde ela surge, por onde ela passa, de onde ela vem, né? E também as formas de se combater ela, né? Hoje a gente tem um vírus, que é o Covid-19, que ainda não tem cura, ou seja, não se tem cura para esse vírus. Existem cientistas pesquisando em todos os países do mundo alternativas de enfrentar esse vírus, mas ainda a gente não tem nenhuma medicação ou vacina contra ele. Em 1700, nem se sabia o que era vírus, né? Não se conhecia essa expressão vírus, não se sabia o elemento vírus. Então, imaginem vocês combaterem uma doença que vocês nem sabem de onde ela vem, qual é a causa dela, por que ela surge. Simplesmente as pessoas adoeciam e não sabia por quê. Então, essa que eu comentei de ser o grande instrumento de propagação dessa doença ser o vírus, isso é uma coisa que hoje a história se faz essa leitura de que poderia ser um dos grandes instrumentos para isso, mas na época não se tinha essa ideia, né? Até porque se tivesse essa ideia, era mais fácil para se combater, por exemplo, pegar e se proibir a venda desses instrumentos por um tempo até que parasse a propagação dos vírus, né? Mas não se tinha esse conhecimento. Então é diferente as pandemias que a gente está vivendo, né? Mas o que é interessante a gente pensar como que a rota comercial ela foi importante para disseminar o vírus, né? Porque se não tivesse essa cidade, a centralidade econômica comercial que tinha essa cidade que eu mostrei, Tombuctu, né? Se não tivesse essa importância nessa rota comercial que fazia a ligação entre Europa e África, a parte da África do Sul, provavelmente não teria se disseminado de forma tão rápida e tão avassaladora como foi naquele momento. E aí também para a gente pensar, e as atividades que eu coloquei lá para vocês, é para a gente pensar na nossa pandemia de hoje, qual é a relação que tem essa questão comercial com a questão de disseminação dessa doença, tá bem? Então, tem as questões ali no blog e depois vocês podem, qualquer dúvida, me procurar, tá certo? Fiquem bem e é isso. Essa pandemia vai passar assim como as outras também passaram. Até mais.